Olá, eu me chamo Carlos, moro em Diamantina, no estado das Minas Gerais. O relato que vou contar aconteceu há uns anos atrás, numa floresta que fica perto da minha cidade. Era véspera de Réveillon e eu e 2 amigos decidimos irmos passar o Réveillon no sítio de um deles. Só que tivemos a ideia de ir por uma estrada mais curta, uma estrada que fosse mais rápido para a gente chegar. Soubemos de uma estrada onde não conhecíamos, mas que iria fazer bastante diferença, pois essa estrada a gente ia ganhar no mínimo 1 hora de viagem, né? Então entramos por essa estrada mesmo sem conhecer, né? E de repente no meio do caminho o carro quebrou. E como não passava ninguém, já estava anoitecendo, não tinha como ir a pé para o sítio e também não havia como voltar para a cidade, pois estávamos no meio do caminho, então era bem longe, já que o sítio por ali ia ser 50 quilômetros mais ou menos. Então a gente estava uns 25 quilômetros a pé, então não tinha como nem ir para frente nem ir para trás. Então saímos do carro e decidimos entrar na mata para procurar algum lugar para pelo menos fazer uma fogueira, assar umas carnes, já que era Réveillon e a gente tinha levado algumas coisas para fazer uma festinha no sítio. Então, como era um lugar ermo, não dava área, não tinha como a gente se comunicar com ninguém, então pegamos a mata. Então, de repente, né, andamos aí cerca de 1 a 2 quilômetros, né, e por azar ou sorte chegamos até uma pequena cabana que ficava próximo à estrada. Então essa cabana a gente percebeu que estava desocupada, que estava abandonada pelo estado que ela estava. Então ali chegamos, colocamos algumas coisas da gente e o restante a gente ficou do lado de fora usando, com facões, facas, né? Fomos atrás de lenha para poder fazer uma fogueira e assim podemos passar a noite de ano, né? Comendo uma carne assada, tomando algumas bebidas. E assim fizemos. Então, ali começamos a pegar a lenha e quando a fogueira estava pronta, acendemos e começamos a assar algumas carnes. Então, foi ali que iniciou o pesadelo. Um dos meus amigos, ele se afastou, né, da gente para ir no mato urinar. E de repente ouvimos gritos desesperados dele. Daí corremos ao seu encontro e quando o achamos, ele estava com a perna machucada. Estava muito ofegante e assustado. Ele por um momento não conseguia falar. Daí decidimos levá-lo até a cabana. Foi aí então que ouvimos um som horrível de uma besta que gritava dentro da mata. Aquilo era diferente de tudo que já tínhamos ouvido ou conhecíamos. Então, pegamos o nosso amigo e começamos a nos dirigir à cabana. E sem olhar para trás, com muito medo, entramos e fechamos as portas. Daí aquela besta do inferno começou a gritar mais alto e a arranhar as paredes da cabana, querendo entrar. E corria de um lado para o outro, dando voltas. Então, decidimos colocar o nosso amigo que estava machucado sentado em uma cadeira para ele segurar uma das portas, pois a cabana tinha 3 portas. E eu e o outro amigo ficamos segurando as outras 2. Não havia janela na cabana, mas as 3 portas eram seguras, porém para aquele animal, para aquele besta, para aquele bicho, aquelas portas não eram nada. Então decidimos ficar ali segurando para que ele não conseguisse entrar dentro da cabana e nos matasse. Esse era o meu único medo. Então ficamos segurando ali aquelas portas. E foi aí onde eu decidi olhar o que era aquilo. Se era alguém, se era alguma pessoa com alguma fantasia. Mas de repente quando eu olhei por uma fresta,
Foi aí onde eu fiquei totalmente assustado. Fiquei paralisado, fiquei sem condições de fazer nada. Quando eu olhei, era uma besta horrível. Tinha mais ou menos uns 2,20 metros de altura, com garras enormes e dentes horríveis. E era muito forte a sua musculatura. Sim, ele era um lobisomem. Fiquei apavorado, fiquei sem reação. E depois, quando os amigos também viram, ficaram em choque. Não tínhamos armas lá dentro. Nossos facões e facas ficaram lá fora, já que a gente tinha preparado a fogueira e estávamos assando as carnes. Então nós estávamos totalmente sem defesa. O nosso medo era só isso, que ele entrasse e nos matasse. Então foram horas de terror dentro daquela cabana, até que começou a amanhecer. E pouco a pouco a criatura foi se acalmando e começou a bater menos, e o barulho também começou a diminuir, até que um certo momento não ouvimos mais nada. Já era por volta de 5 da manhã. Porém, só tivemos coragem mesmo de sair por volta das 6 da manhã. Foi então que vimos, assim que saímos, o estrago que aquela besta causou. Então ela tinha feito coisas terríveis, ela tinha marca de unha em todo lugar. E por muito pouco ela não derrubou as portas, né? Então graças a Deus conseguimos escapar dessa. Então pegamos nossas coisas e voltamos para a estrada. Por sorte, o carro ainda estava lá, e assim que chegamos, um senhor vinha passando em uma moto. E aí o paramos e ele nos ofereceu a ajuda e foi atrás do mecânico. Então o mecânico chegou e consertou o carro. Enquanto ele estava ali junto com o da moto consertando o nosso carro, falamos para ele o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido, né, na noite anterior. E os homens, eles disseram que não havia nenhum tipo de cabana naquela região, nenhum tipo de casa ali próximo. E a gente ficou ainda mais assombrado. Eles acharam que era brincadeira da gente de acampar, mas enfim, né, nós sabemos o que vivemos ali e foi terrível. Então, segundo eles, ali não há cabana, não há casa nenhuma. Então isso nos deixou muito assustados. Então, quando eles terminaram o serviço, eu agradeci, entramos no carro e voltamos para a cidade. Levamos o nosso amigo para o hospital. E foi assim que nós passamos no pior réveillon de nossas vidas. Foi.